Olá pessoal, vamos dar início a mais um módulo do nosso curso completo de matemática. Estamos estudando agora geometria analítica e vamos estudar o ponto. Então, para iniciar o estudo do ponto, nós precisamos entender o sistema cartesiano ortogonal. Como o sistema cartesiano ortogonal nós já estudamos no módulo de relações, então nós vamos fazer aqui uma revisão. Eu vou pegar o mesmo vídeo e vou colocar aqui para você ter uma ideia do que vem a ser o sistema cartesiano ortogonal e a partir daí nós vamos dar início ao nosso estudo de ponto. Então vamos lá. O que é esse sistema cartesiano ortogonal? É um sistema construído por eixos x e y perpendiculares entre si. Quando eu digo perpendiculares entre si, eu estou querendo dizer formando ângulos de 90 graus entre si. Então, o sistema cartesiano ortogonal ele é composto pelo eixo x. Olha só, o eixo x é um eixo na horizontal. Esse eixo também é chamado de eixo das abscissas e também formado por um eixo na vertical, um eixo chamado eixo y, também chamado de eixo das ordenadas. Então, o eixo x e o eixo y formam um ângulo de 90 graus entre si, ou seja, são perpendiculares entre si. E a esse sistema nós vamos chamar de sistema cartesiano ortogonal. Veja que o encontro do eixo x e o eixo y, eles dividem, o plano em 4 regiões distintas chamadas de quadrantes. Sendo assim, nós temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Então, pessoal, quando nós tivermos neste plano um ponto qualquer formado por elementos do ponto x e algum elemento do ponto y, nós temos o que nós chamamos de par ordenado. Então, por exemplo, vamos imaginar um ponto P qualquer formado por um valor A e um valor B. Esse encontro de P com A, nós vamos ter o que nós chamamos de coordenadas. Coordenadas do ponto P. Quais são as coordenadas do ponto P? O valor de A e o valor de B. O valor de A, observa que é composta por elementos do eixo x e o valor de B, elementos do eixo y. Então, todo par ordenado ele é constituído por 2 elementos. E o primeiro elemento sempre vai ser um elemento composto pelo eixo x, o eixo das abscissas. O segundo elemento do par ordenado é constituído por elementos do eixo y, o eixo das ordenadas. Em sendo assim, eu posso dizer que as coordenadas do ponto P é formada pelo valor A e B. Vamos ver aqui um exemplo mais prático disso. Vou criar aqui um plano. Olha aí, eu vou preencher aqui, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Veja que eu criei o plano Y e o plano X. E agora eu vou precisar de um ponto qualquer nesse plano. Vamos imaginar um ponto constituído pelos elementos 2 e 5. As coordenadas 2 e 5. Observe que o 2 sempre vai ser o primeiro, de um par ordenado, sempre o valor de x vem primeiro. Observa, 2 é do eixo x e o 5 do eixo y. Agora vamos tomar como exemplo as seguintes coordenadas. Do eixo x, nós vamos pegar o 5 e do eixo y, o 2. Observa que no primeiro exemplo, o x pegou o 5. O x pegou o 2, as coordenadas desse ponto é 2 e 5. E no segundo exemplo é 5 e 2. Com isso, nós podemos observar o seguinte, que o par ordenado 2 e 5, ele é diferente do par ordenado 5 e 2. Observa que esse ponto você vai encontrar aqui, e esse ponto você vai encontrar aqui. Então, com isso, nós podemos concluir o quê? Vamos concluir que, se você tiver um par ordenado AB, ele vai ser diferente do par ordenado BA se o A for diferente de B. Então, pessoal, embora os números sejam os mesmos, mas os valores na localização, no plano cartesiano, vai ser diferente, como você observa aqui. Então, disso nós podemos tirar uma seguinte propriedade. 2 pares ordenados são iguais
se os primeiros elementos são iguais e os segundos elementos também são iguais. Tá? Os dois pares ordenados, os dois pares ordenados só vão ser iguais se os dois elementos forem iguais e o segundo elemento também forem iguais. Dessa forma, ó, imaginemos que eu tenho um par ordenado A e B. Se eu disser que ele é igual a C e D, então, se eu tenho um par ordenado A e B e disser que esse par ordenado é igual a um par ordenado C e D, então eu estou dizendo o seguinte, que A é igual a C e que B é igual a D. Para melhor fixar esse assunto, nós vamos então agora fazer um pequeno exemplo, tá? E aí para você fixar melhor esse assunto. Então vamos lá.